Lubiá. Lubiá trocou rapidamente a lata de amendoim pela caixa de chicletes com a irmã Beba. Fazia um bom tempo que estava andando para lá e para cá. Não havia conseguido vender nada. Quem sabe teria mais sorte se oferecer chicletes. E se não desse certo também, procuraria o colega Gunga. Juntos poderiam vender flores. A mãe não gostava daquela espécie de mercadoria. Dizia que flor encalhada era prejuízo certo. Sempre amanheciam murchas. Amendoins e chicletes não. Lubiá gostava da florida mercadoria em seus braços. Tinha até um estilo próprio de venda. Ficava observando os casais. O momento propício para empurrar o produto era quando o casal partia para o beijo, na boca. Ele assistia a boca descolarem para oferecer a flor. Às vezes o casal se desgarrava, mas na mesma hora, sem respirar, o pau fundiam de novo. Lubiá ficava por perto olhando de solaio para a mulher. E quando notava que ela estava toda mole e o homem derretido, o menino se punha quase entre os dois, com a flor em riste, impondo a mercadoria. O caliente morador enfiava a mão no bolso, tirava o dinheiro e pegava a rosa, recomeçando o carinho. Às vezes, tão distraído no beija-beija estava o casal que a rosa não era colhida na mão dos meninos. E troco, honestamente oferecido ao freguês, cansava de esperar na mão do vendedor. Lubiá, calculando o lucro da venda, sorria feliz. Às vezes os meninos usavam outro ardil para impulsionar a venda. Chegava elogiando a mulher, dizia que era linda e que os dois iam ser muito felizes. Havia os casais que respondiam: Será? Estamos terminando agora. O menino não se dava por vencido. Muito sério respondia: Não, não há grande amor sem problemas. Uma flor, uma rosa na despedida de vocês. Vencia sempre. Feliz, Lubiá e o amigo Gunga depois riam do beijo babado do homem e da mulher. Ele sabia também que não era só homem e mulher que se beijavam. Havia os casais em que a dupla era formada por semelhantes, homem com homem, mulher com mulher. Esses casais não se beijavam em público. Às vezes faziam um carinho rápido na mão do outro, raramente compravam rosas. Mulheres se aventuravam mais, compravam e ofertavam para a amiga presente. Lubiá gostava muito de se aproximar dos casais semelhantes. Gostava da troca carinhosa a que eles às vezes assistiam entre os pares. O beijo era depositado nas mãos, que escorregavam lentamente em direção da palma da outra pessoa, ou substituindo pela leveza de uma flor sorriso que se abria na intenção de um lábio ao outro. Lubiá tinha ainda os outros fregueses, que sabiam chorar e sabia chorar quando queria. Escolhia a mesa qualquer, sentava, abaixava a cabeça e se banhava de lágrimas. Sempre começavam a chorar, chorando por safadeza, mas em meio às lágrimas ensaiadas, o choro real, profundo, magoado se confundiam. Nas histórias que inventava, nos momentos de choro para comover as pessoas, tinha sempre uma dissimulada verdade, um dado real da vida dele, o do amigo, Gunga. Se confundiam com a invenção do menino, e quando chorava o pranto ensaiado para comover os culpadores, contava horas sobre a surra que havia levado da mãe, horas sobre a mercadoria que estava ficando encalhada. Ele precisava retornar para casa com um bom resultado de venda, ou ainda sobre o dinheiro fruto de seu trabalho, que tinha sido tomado por um menino maior. E aos poucos, em meio às verdades e mentiras que tinham inventado, Lubiá ia se descobrindo realmente triste, tão triste, profundamente magoado, atormentado em seu peito e coração, menino. Havia, porém, uma ocasião em que nada ameaçava os dias gozosos do menino, o advento do Natal. A cidade enfeitava com luzes que brotavam de todos os cantos, lâmpadas como fogueiras incendiárias entaavam um falso logo, e luminárias sobre a fachada dos prédios, sobre as rasas da rua, nos jardins públicos e privados. Entretanto, não era esse o pirotécnico espetáculo que se deduzia Lubiar, nem o personagem do Papai Noel, gordo e feliz, com seu sorriso envidraçado dentro das vitrines. Das árvores de Natal, não gostava dos pinheiros iluminados e coloridos, dos presentes expostos nas vitrines, principalmente os embrulhados. Tinha vontade de apanhá-los e amassá-los. Ficava irritado, sabia que tudo eram as caixas vazias. Só havia uma coisa que o menino gostava no Natal: um único signo,
o presépio com a imagem de Deus menino. Todos os anos, desde pequeno, em suas andanças pela cidade com a mãe e mais tarde sozinho, buscava de loja em loja, de igreja em igreja, a cena natalina. Gostava da família, da pobreza de todos, parecia a sua. Da imagem mulher, que era a mãe, da imagem homem, que era o pai. A casinha simples e a caminha de palha de Deus menino, pobre. Só faltava ser negro como ele. Lubiá estava extasiado, olhando o presépio, buscando e encontrando Deus menino. Houve um ano em que a notícia correu. A loja Casarão Iluminado, uma tradicional casa especializada em vendas de luminária, abajures, etc., ia armar um presépio no interior da loja. Seria o maior e o mais bonito da cidade. E foi. Lâmpadas pisca-piscas, estrelas pendentes por fios e finos e quase invisíveis, iluminavam magicamente a paisagem, como se fosse um céu aberto sobre a manjedoura em que estava o Deus menino. Avias pastavam mansamente sobre a relva. Rios amenos cortavam os vales que circundavam a cabana natalina. Os reis magos, os dois brancos, caminhavam um pouco abaixo da estrela guia. O rei negro, aquele que parecia com o tio Lubiá, caminhava sozinho, um pouco atrás, mas com passos de quem tinha certeza de que iria chegar. A mãe e o pai de Jesus, piedosos, resguardando Deus o menino. Toda a cidade comentava a beleza e a semelhança do presépio com a cena bíblica que narra o nascimento de Jesus. Lubiá, atento, ouvia todos os comentários e aguardava a oportunidade de visitar o belo instalado no interior do casarão iluminado. Havia, entretanto, um problema. Estava proibida a entrada de crianças sozinhas e para ele era quase impossível esperar pelo dia em que a mãe pudesse levá-lo, acompanhá-lo até lá. Na semana anterior, Gunga, Beba e Beta e os outros já haviam feito algumas tentativas vãs. Enquanto isso, o tempo corria. Lubiá tinha visto todos os presépios das redondezas, e em cada um seu coração batia descompassamente quando fitava o Deus menino. Tinha feito várias tentativas de entrar no casarão. O vigilante vinha e enxotava. O menino não desistia, ficava rodando de longe, adivinhando a beleza de tudo do outro lado da calçada. Era um entra e sai intenso. A televisão e o jornal tinham falado sobre o presépio que tinha sido feito por um grande artista. O dia caminhava para as 6 da tarde, 23 de dezembro. O menino aguardava ali desde as 9 da manhã. Em sua viagem costumeira do subúrbio para o centro da cidade, se distanciou de Guga e da irmã. Tinha flores nas mãos, rosas amarelas. Havia combinado com o amigo que venderiam flores, mas aquelas que ele daria para o menino Jesus e também poria algumas nas mãos do rei Baltazar. Fazia frio, muito frio. Era um dia chuvoso. Tinha a roupa colada sobre o frágil corpo a temer de febre. A loja já estava para fechar. As vendas tinham cessado desde o dia anterior. O casarão iluminado abria naquele dia só para visitação pública ao presépio. Precisava chegar até lá. Como? Já tinha feito várias tentativas, sempre sendo expulso pelo segurança. Ia arriscar novamente. Em um dado momento aproximou-se devagar. Ninguém na porta mordeu os lábios, pisou leve e apressado entrou. Lá estava o Deus menino de braços abertos, nu, pobre, vazio e friorento como ele. Nem as luzes da loja, nem as falsas estrelas conseguiam esconder a sua pobreza e solidão. Lubiá olhava de braços abertos o Deus menino. Pedia por ele. Herê queria sair dali. Estava nu, sentia frio. Lubiá tocou a imagem à sua semelhança. Deus menino. Tomou-o rapidamente em seus braços. Chorava e ria. Era seu. Saiu da loja levando Deus menino. O segurança voltou. Tentou agarrar Lubiá. O menino escorregou ágil pulando na rua. O sinal, o carro, Lubiá, pivete. Criança. Herê, Jesus menino. Amassados, massacrados, quebrados. Deus menino. Lubiá morreu.